Rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada por preparar este banquete, este alimento que tem sido alimento sólido ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso entendimento. Nós pedimos, Senhor, nessa hora capacitação. Nós rogamos e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, o nosso ajudador, aquele que nos ensinará todas as coisas, que nos guiará em toda a verdade, que Ele venha ministrar diretamente aos nossos corações. Que o Senhor derrame através da vida da Tua filha Camila, que é um vaso, um instrumento em Tuas mãos. Mas, Senhor, que a Tua palavra saia como espada afiada pela boca dela e venha penetrar o mais profundo dos nossos corações. Senhor, pedimos que o Senhor venha renovar a nossa mente, para que, Senhor, venhamos a nos submeter à autoridade, andarmos em submissão, Senhor, não por regras, mas pela verdadeira compreensão do princípio do amor, que devemos nos submeter por amor, assim como Cristo fez, Senhor. É Cristo em nós, é Cristo sendo forjado em nós, o nosso caráter sendo transformado a cada dia ao do Senhor, Deus. Por isso precisamos da Tua ação, Espírito Santo, venha sobre nós nessa manhã. Fala conosco no profundo aqui, a cada um, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos praticar. Deus, eu oro também nessa hora pedindo da Tua intervenção. Senhor, sela esse lugar. Guarda esse lugar aqui com o fogo do Teu Espírito, Senhor. Pai, eu oro pedindo pelas nossas mentes, para que todo pensamento seja trazido cativo a Cristo, para que nós possamos estar receptíveis à Tua palavra. Deus, que todo espírito de entorpecimento seja manietado nessa hora, de distração venha ser manietado nessa hora, em nome de Jesus. Nós oramos para que Teu Espírito Santo tenha liberdade e autoridade para ministrar nas nossas vidas e para que o Teu nome seja glorificado, para que Jesus seja engrandecido nesta manhã. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Olá, queridas, boa tarde. Boa tarde não já, né? Bom dia ainda. Bom dia, rapaz. Essa criança me olhando, gente. Como é que dá aula com essa criança me olhando, sorrindo desse jeito? Não dou aula assim, não. Tô não, titia. Ai, Jesus. Vamos lá. Quem não estava aqui na aula passada? Só para a gente saber, viu? Temos algumas pessoas aqui. A aula já está disponível no YouTube, porém, a versão com cortes. A versão sem cortes, só aqui para quem estava pessoalmente. Por quê? Louvado seja Deus. Quero aproveitar aqui publicamente agradecer meu querido pastor Carlos Felipe, né? Assim é o corpo funcionando, né? Um ora, outro prega, outro ensina, um profetiza, o outro julga a profecia e o outro tem discernimento. Esse é o corpo em funcionamento, né? E algumas partes da mensagem do estudo precisaram ser cortadas justamente por quê? Por causa daquilo que eu não, né? Que não sou eu. A graça de Deus em mim e o Espírito Santo em mim. Que a gente tem aprendido aqui pelo Espírito Santo, para que a consciência, para que a gente não fira a consciência, né, daqueles que ainda não creem, para que a gente não fira a consciência dos mais novos. Então, algumas partes, alguns trechos, por conta de alguns exemplos que eu dei, que era ali comida sólida para quem está aqui, como vocês, buscando, crescendo, tá? Para esses, sim, esses estão preparados para esse tipo de exemplo que a gente deu. Né, seu Abimael? Seu Abimael estava aqui. E, então, quem quiser a versão sem cortes, tem que ser sempre aqui, tá? A versão na internet, né, por consciência, por amor aos nossos irmãos, os que creem e os que ainda não creem, nós precisamos ter esse cuidado, e louvado seja Deus pela vida do meu pastor, que atentou para isso, porque eu não atentei. Muito obrigada. Obrigada. Glória a Deus por isso, tá? Na última aula a gente viu, através da vida de Paulo, né, como que é a submissão uns aos outros na prática, e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu acho que a gente precisa realmente se aprofundar nisso, porque eu estou querendo sair dessa parte e ir para outro assunto, mas eu simplesmente não consigo. Eu não consigo, literalmente eu estou sendo impelida a continuar falando, e Deus trazendo outras coisas, falando de outras formas para que a gente entre realmente no entendimento disso, porque, como a Bianca orou aqui, né, alimento sólido,
é feijoada. Então, a gente precisa realmente atentar e entender aquilo que Deus está querendo falar com a gente, tá? Então, a gente viu na prática aqui como que Cristo fez, né? O justo se submetendo aos injustos. O justo se submetendo aos injustos. A própria sabedoria, como, né, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, a própria sabedoria se submetendo aos ignorantes, né, a nós, ignorantes. Então, a gente precisa, à semelhança de Cristo, fazer a mesma coisa. E a gente falou do contexto de ceia, a gente falou do contexto de comunhão. E quando foi sexta-feira de manhã, eu tinha orado na quinta, né, eu falei, Senhor, até agora, né, nada, me ajuda aqui. O que o Senhor tem pra gente nesse domingo? Aí eu orei na quinta, mas eu falei assim, Senhor, não me acorda de madrugada, não. Porque se eu acordar de madrugada, eu fico escrevendo um monte de papelzinho no escuro. E aí eu não consigo depois juntar tudo, né? Para não acordar ninguém, eu fico lá no escuro escrevendo. Falei, Senhor, mas não me acorda de madrugada, não. Mas assim que eu acordar e sentar no computador, aí o Senhor fala tudo que o Senhor quer falar comigo. Mas Deus não esperou eu sentar na frente do computador. Eu, sexta-feira de manhã, acordei, abri o olho, literalmente, abri o olho. Posso dizer, veio a minha palavra do Senhor e começou a vir os downloads, né? E hoje eu quero dar esses exemplos que vieram a mim, com relação mais um pouquinho para a gente se aprofundar nesse contexto de ceia, porque não foi à toa que Jesus falou isso. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes, fazei isso em memória de mim. Porque a ceia, ela não tem simplesmente... ela é um memorial, obviamente, mas ela também é para ensino. Jesus, quando ele quis ensinar para os discípulos aquilo que a cruz iria representar, ele preparou o quê? Uma ceia. Ele preparou a mesa, justamente para simbolizar aquilo que iria acontecer. E para que a gente lembrasse, não simplesmente para ficar na nossa memória ou para que a gente transmitisse como um mero ensino uns para os outros, mas como uma vivência, algo que nós também precisaríamos fazer para deixar exemplo para a gente. Então, lá em Lucas, capítulo 22, de 14 a 22, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente. Em outras versões está ardentemente. E a palavra que está dizendo, desejado ardentemente, é como se ele tivesse assim, desejado com desejo. Ou seja, fala de um desejo realmente intenso. Essa palavra ansiosamente talvez não seja a melhor, né? Porque a gente fica assim, pô, Jesus é ansioso, né? Mas fala de realmente algo que Jesus estava com ardente expectativa para esse momento da ceia, de preparar essa comunhão. E a gente vai entender por que tanta expectativa do Senhor. Comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Só tem duas versões que traduzem assim: Este é o cálice da nova aliança. Todas as outras versões traduzem: Este cálice é a nova aliança. E isso faz toda a diferença no entendimento. Você dizer assim, este é o cálice da nova aliança, e você dizer, este cálice é a nova aliança. Muda ou não muda? E a tradução literal desse texto é, este cálice é a nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Tá? Então, a ceia, como a gente sabe, ela representa o pão, representa a carne de Cristo, que foi rasgada, né, e se tornou o corpo de Cristo para a gente, e o sangue de Cristo, não é isso? O pão
e o vinho, representa isso. E esse é um símbolo do qual nós nos tornamos participantes da comunhão com ele. Isso que simboliza, né? Nós nos tornamos participantes da comunhão com ele através da sua carne, que foi rasgada, o seu corpo, que foi rasgado em nosso favor, e o sangue dele, que foi derramado em nosso favor. Foi isso que nos fez pertencer a essa comunhão, né? Nos trouxe a essa comunhão. Então, só que quando a gente entende o corpo de Cristo, quando a gente pensa em Jesus na cruz, e a gente pensa assim, o corpo de Jesus que foi rasgado, a gente perde o entendimento completo. Porque a gente já entendeu o que é. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Lembra? Nós, não eu. Eu individualmente sou membro. É bom a gente falar, toda aula a gente está falando isso, né? Eu individualmente sou membro do corpo, mas coletivamente nós somos o corpo de Cristo. Então, esse corpo que foi rasgado na cruz, somos nós, representa a nós, certo? E o sangue? O que o sangue representa? O sangue representa a vida de Deus. O amor de Deus em nós para nos santificarmos uns aos outros. E essa aliança que ele fala assim, ó, este é o cálice da nova aliança, mas em todas as outras versões está, este cálice é a nova aliança. O que é aliança? No texto, o significado dessa palavra aliança é assim, testamento. Disposição da última vontade do testador. Contrato, ajuste, tratado, acordo, convenção, pacto. Isso é aliança, ou seja, qual foi o último desejo de Cristo? Isso é que estava sendo estabelecido ali naquela aliança. A vontade do Pai estava sendo feita. A vontade do testador, a vontade de Cristo estava sendo estabelecida aqui naquele momento. E a vida... o sangue representa a vida, como está lá em Levítico. Eu vou ler 3 textos aqui para a gente entender. Em Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Prestem muita atenção, gente, porque eu custei aqui, mas a gente vai chegar lá. Eu espero poder conseguir transmitir da forma como eu recebi. Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 1 João 1,7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo aqui? Se não nos submetermos uns aos outros, através da comunhão, ok? Uns com os outros, da mútua cooperação, da santificação uns aos outros, nós interrompemos esse fluxo de sangue, esse fluxo de vida que há no corpo. Um corpo, para ser corpo, um corpo sem sangue é um corpo sem vida. A vida do corpo é o quê? O sangue. Esse sangue é o quê? É a vida de Deus fluindo através de nós. Só que para que esse sangue flua, nós não podemos interromper esse fluxo. E como é que a gente faz para interromper esse fluxo? Não se submetendo uns aos outros. Não amando uns aos outros. Não santificando uns aos outros. Nós interrompemos esse fluxo de sangue fazendo isso. Tá? E assim como o exemplo de Deus da videira e dos ramos. Nós éramos ramos originais da oliveira? Não. Né? Nós fomos enxertados. Os ramos naturais foram retirados, porque eles não receberam, não creram. Eles foram retirados, e nós que éramos ramos da oliveira brava, não é esse o exemplo que Cristo dá? Nós fomos enxertados. Como é que a gente sabe que um enxerto de uma planta, talvez ninguém aqui tenha tido essa experiência de enxertar, nem eu tive, mas eu sei que é assim, porque eu aprendi. Como é que a gente sabe que uma planta que foi enxertada, que aquela planta ali realmente está recebendo vida da matriz onde ela foi enxertada? Quando ela dá fruto. Quando ela frutifica, significa que a vida da matriz, da onde ela foi enxertada, está
fluindo através dela. Correto? Vamos prosseguir. Então, é assim que a gente sabe quando ela gera fruto. Inclusive, no louvor de hoje, né, a gente cantou a música, né? Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Hoje o louvor estava toda hora assim, Bianca, me empresta o lápis. Bianca, me empresta o lápis. O louvor a gente cantou hoje, né? Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Quem é casa de Deus? Corpo. Nós. Esse é o nosso prazer. É engraçado que, às vezes, no louvor, eu acho que o momento do louvor é o momento que a gente mais mente para Deus. É ou não é? É ou não é? Se a gente prestasse atenção naquilo que a gente canta, a gente ia ver como nós somos, perdão pela palavra, eu estou falando em primeiro lugar para mim, tá? Com todo temor e tremor. Como nós somos hipócritas. Porque nós cantamos coisas que nós não vivemos e não entendemos e não estamos dispostos a viver. Em primeiro lugar para mim. Se cada um quiser receber a correção, amém. Eu recebi para mim. E aí ele falou isso, o louvor fala isso. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A gente está fazendo fluir realmente o amor? Porque pro amor fluir, não é uma ação direta de Deus. Nós somos o quê? Cooperadores. De Deus nós somos cooperadores, ou seja, não depende somente de Deus. Ok? Às vezes a gente pensa assim, não, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós temos que ser dependentes do corpo, dependentes uns dos outros. Mas essa palavra dependente, se a gente for parar para pensar, ela não é boa em lugar nenhum. Se a gente pensar em dependente químico, dependente emocional, dependente de muletas, cadeiras de roda. Essa palavra dependente, ela tem um peso bom ou ruim, se a gente for parar para pensar? Aí a gente pensa assim, não, mas se eu for totalmente dependente de Deus, é bom. É bom, mas Deus não quer só que você seja dependente. Deus quer que você seja cooperador. O dependente, ele é o sanguessuga. O dependente é aquele que só quer tirar, extrair. Mas a palavra fala, de Deus somos cooperadores. Então, o correto não é você ser dependente e nem independente. O que é o independente? O independente é aquele que não está nem aí, ele acha que não precisa de ninguém, então ele também não contribui com ninguém, mas ele também não atrapalha ninguém, não pede nada para ninguém. Também está errado. Nós, como corpo, nós precisamos ser o quê? Interdependente. Cooperação mútua. Submissão mútua. Sujeição mútua. Santificação mútua. Tudo na palavra você vai ver o quê? Unidade e mutualidade. Mutuamente. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então, é interdependência. Ok? Vamos corrigir isso para a gente não ficar achando que Deus tem que fazer tudo e a gente não faz nada. A gente não faz a nossa parte e fica esperando a parte de Deus sentado em berço esplêndido. Ok? Então, flui o amor como? É Deus em que opera tudo em todos? É, desde que a gente se disponha. Ok? Então, vamos continuar. Não à toa a gente viu aqui, se você estiver conectado realmente na videira, a gente sabe que a prova de que você está recebendo a vida da videira são os frutos. Amém? Por isso Jesus falou assim, pelos frutos conhecereis que sois o quê? Meus discípulos. É pelo fruto. Dar fruto para um cristão, para alguém que é filho de Deus, não é opcional. É obrigatório. Porque é a prova cabal de que você realmente está conectado. Senão, se você não está conectado, não tem fruto. E aí você vai saber que você não é discípulo. Correto? Continuando. Então, nós vimos também a questão do fruto do Espírito. E aqui eu não estou falando só da questão do fruto do Espírito. Amor, paz, tudo isso a gente usa para gerar frutos para Deus, que são o quê? Vidas que estão sendo transformadas, santificadas, quando a gente santifica uns aos outros, tá? Hebreus 9, de 13 a 14, diz assim, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
1 João 5, 6 a 8 diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho. Tem uma parte aqui entre colchetes. Pastor Carlos Felipe, me corrija aqui se eu estiver errado. Essa parte que fica entre colchetes, isso aí é uma explicação que está no original ou não, quando tem essas partes assim entre colchetes? Tá bom. Pode, tá. É como se fosse uma explicação para facilitar a nossa vida. Ih, não, aí, peraí. Aí massorou tudo aqui, peraí. Vamos continuar aqui. Volta. Tá? Pois há 3 que dão testemunhos. Isso. Me ajuda, né? Me ajuda. Peraí, senão dou um nó aqui agora. Trava tudo. Então, pois há 3 que dão testemunhos. Se a gente tirasse esse colchetes, para mim, depois que eu entendi isso, não ia fazer muita diferença essa explicação, porque para mim, no final das contas, está sendo a mesma coisa, tá? Mas, como ele falou, é uma explicação, então vamos ajudar. Pois há 3 coisas que dão testemunho. Aí ele explica assim: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, ok? E 3 são os que testificam na terra. Aí ele continua fora do colchete: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito, ok? Então, o Espírito é a mesma coisa do que dá testemunho no céu, correto? Ele falou que no céu tem o Espírito, na terra tem o Espírito. A água, o que é a água? A água não é a palavra? Quando a palavra fala assim, que nós estamos sendo lavados pela água, não é a palavra? Então, está se tratando da palavra, da mesma forma que é no céu. E o sangue? O sangue vem de quem? A nossa vida vem de quem? De Deus. Ok? É a vida de Deus fluindo em nós. Então, ele está dizendo a mesma coisa, só que ele explicou de uma forma aqui para a gente entender. Tá? E qual é o propósito dessa aliança? Qual é o propósito dessa vontade? É justamente que o corpo seja um, que haja unidade. Ok? Para que haja frutificação, é preciso haver unidade. Porque só tem fluxo onde tem unidade. Então, aqui eu fiquei assim, Senhor, me ajuda aqui, porque eu acho que vai precisar de um pouquinho mais. Porque se eu estou precisando de um pouquinho mais, como eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo primeiro. Então, vamos precisar de um pouquinho mais. E aí veio outro texto, do nada. Do nada mesmo. Do nada não, do Espírito. Que diz assim, Números 20, de 8 a 13. Vamos lá. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés está fazendo uma pergunta, não está fazendo uma afirmação, apesar dele saber a verdade. Ele fez uma pergunta, como se duvidasse. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não credes em mim, não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que te dei. Não fareis este povo, não fareis entrar este povo, ou seja, você que não vai fazer esse povo entrar na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Eu falei, tá bom, Senhor. Não me ajudou nada esse texto para entender o anterior, mas é tipo assim, se vira. Então, Deus está dizendo para Moisés assim, Moisés, não fere a rocha, fala com a rocha. E aí, eu acho que o Espírito Santo sabe como é que eu funciono, vendo o significado das coisas, então ela vai assim, eu sei que ela vai fuçar o significado das coisas e ela vai chegar lá. E aí eu fui lá, vamos lá, a rocha, o que significa a rocha?
corpo de Cristo. A rocha é Cristo, não é isso? Cristo é quem? Só a cabeça? Só o corpo? Não, o Cristo é cabeça e corpo, ok? Nós estamos incluídos nisso aqui. Então, às vezes, a gente entende a rocha apenas como o corpo físico, como a gente viu aqui na ceia, apenas como o corpo físico de Jesus. E não é o corpo físico de Jesus, é o corpo de Cristo. Tem diferença. Corpo de Cristo é o corpo o quê? Espiritual, somos nós. Se a gente pensar o corpo de Jesus, é o corpo natural, só dele. Ok? Então, a gente precisa entender o corpo espiritual. Então, a rocha aqui, nós estamos representados com Cristo. É o corpo de Cristo e o cabeça. A água, mais uma vez, o que a água está representando aqui? A água não é a palavra? O sangue, a vida, o amor de Deus derramado para a nossa santificação. A mesma coisa que a gente viu com relação ao sangue na ceia. Ok? E o ferir. O que é o ferir aqui? E eu fiquei, né? Senhor, ferir. Por que ferir? O que tem a ver? E aí, o ferir aqui é ferir a consciência do meu irmão. Ferir a consciência do corpo. Quando Moisés estava ferindo a rocha, ele não estava ferindo só o cabeça, ele também estava ferindo o corpo. E ele estava fazendo isso por quê? Porque ele estava de boa com o pessoal ou porque ele se aborreceu, se irou com o pessoal? Ele se irou com o corpo. Ele não reconheceu no corpo o cabeça. Ele não reconheceu no povo de Deus aquele que é o cabeça do povo, que é o próprio Deus. E aí ele, em vez de falar com o povo, falar com a rocha, ele feriu a rocha. E feriu a rocha 2 vezes. E a gente entende, né? Muitas pregações têm falando sobre isso, né? Não, porque Moisés ele estava ferindo a Cristo. Mas ferindo a Cristo como? Só o cabeça? Não, ferindo o corpo. A gente nunca pode tirar essa correlação. Então, quando a gente fere os outros, o quê? Quando a gente fere a consciência do nosso irmão, quando a gente, com o nosso conhecimento, a gente prefere dar lugar à arrogância. Lembra que a gente viu na aula passada que o conhecimento dá lugar à arrogância? Então, a gente fere com atos, a gente fere com palavras, a gente fere com a nossa soberba, com a nossa arrogância de achar que sabe mais do que os irmãos. Com ações que visam apenas os nossos próprios direitos, os nossos próprios interesses, tá? Fazer do nosso ventre o quê? O nosso Deus. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu direito. E isso é fazer do nosso ventre o nosso Deus. E não nos submeter à vontade de Deus. Lembra? A nova aliança é o quê? É a vontade de Deus. Essa é a nova aliança. Testamento, lembra que a gente falou? Aliança é o testamento. O que é o testamento? É a última vontade do testador, ok? Então, a gente não se submete à vontade de Deus, a gente se submete à nossa própria vontade. Então, a gente sai da aliança. A gente perde, a gente deixa que esse fluxo seja interrompido, esse fluxo de vida. Eu estou me fazendo entender, gente? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É amar mais as coisas que há no mundo do que amar a Deus e aqueles que dele são nascidos. Lembra que a gente leu sobre isso? Os filhos de Deus. Em 1 João 2, 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que é amar as coisas desse mundo aqui nesse contexto? É lógico que a gente sabe no contexto geral o que é amar as coisas desse mundo. A gente pensa só, mais uma vez, em contexto de pecado. Mas amar as coisas desse mundo também está no sentido de você, por achar que tem o direito de usufruir das coisas que são lícitas nesse mundo, você amar mais a isso do que amar ao Senhor, no sentido de que, se precisar, mesmo me sendo lícito, mesmo o Senhor tendo me dado as coisas desse mundo também para o nosso aprazimento, eu posso abrir mão em favor do meu irmão. Então, isso também é amar mais ao mundo e às coisas que há no mundo do que ao Senhor, porque eu não posso dizer que eu amo ao Senhor a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo.
Eu não posso dizer que estou obedecendo à vontade do Senhor se eu não estou me submetendo ao meu irmão. Então, amar ao mundo, ou seja, não conseguir abrir mão do meu poder para me submeter ao meu dever. E isso faz com que a gente seja enganado mais uma vez pela serpente, que novamente faz com que a gente coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá pesado, né? A gente vai chegar lá. Vamos lá, gente. Ora aí. Gênesis 3, 4 a 6 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, olha aqui, ó, que a gente viu no anterior aqui, ó. Árvore boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento, soberba da vida. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, mais uma vez, a serpente enganando a gente, do tipo, se você conhecer mais, se você souber mais, você vai poder mais, e você vai ser como Deus. E engraçado que a gente leu na aula passada, não, foi na aula passada não, foi agora mesmo. A gente leu agora 1 João 2, de 15 a 17, né, não ameis o mundo, e aí, quando eu acabei de ler, eu fui ver a continuação. E aí a continuação, que está em 1 João 2, 18 a 22, diz assim: Filhinhos, parece até que não tem nada a ver com o texto que a gente leu lá em cima, né, quando ele fala da concupiscência da carne, porém aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Aí ele continua no versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de onde? Alô? Estou me ajudando? Estou me ajudando a me ajudar aqui? Estou me fazendo entender? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E quando eu acabei de ler esse texto aqui, com essa continuação, eu lembrei do texto que a gente leu na aula, eu não lembro se foi na aula passada ou se na aula retrasada, acho que foi na aula 2, que foi 1 João 4, 20 a 21, até o 5, de 1 a 4, que diz assim: Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, ou seja, é filho de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ou seja, o Pai, também ama o que dele é nascido. E lembra que a gente falou que o que ele está falando aqui, o que dele é nascido, não está falando de Jesus, está falando de todo aquele que é nascido de Deus, todos os filhos? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido, ou seja, todo o que é filho de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí, o que é o anticristo? Por que o anticristo está saindo do meio de nós? O anticristo, ele é a favor de Jesus. Ele é a favor da carne, mas ele é contra o corpo. Ele é contra o espírito. Ele é contra o cabeça. Ele é a favor da carne. Se poupa. Não foi o que Pedro falou para Jesus? Não, Jesus, você não vai fazer isso não. Não vou deixar que você se entregue. Não vou deixar que você morra em favor dos irmãos. E o que Jesus falou para ele? Arreda-te quem? Pedro?
Satanás. Era o espírito do anticristo, que era a favor da carne de quem? De Jesus. Estava querendo poupar a carne de Jesus. Parece até que estava fazendo uma coisa boa, né? E a gente, com o espírito do anticristo, está se poupando. Quando a gente se poupa, quando a gente não rasga a nossa carne, quando a gente não se mortifica, quando a gente não dá a nossa vida, qual é o espírito que está atuando na gente? Anticristo, que interrompe o fluxo. Acho que agora está começando a... Está começando, Caifás? Está começando? Me ajuda aí, gente. Foi difícil para mim também. Foi difícil, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Tá? Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, e o Cristo a gente viu que é quem? É só o cabeça? Cabeça e o corpo. Então, todo aquele que nega ao Pai, nega ao Filho. Todo aquele que nega Jesus, nega o seu corpo, que somos nós, os filhos. Ok? Então, esse é o anticristo. Todo aquele que quer ser como Deus, que quer ter o poder do cabeça, mas sem amar e sem se submeter aos irmãos. Esse é o espírito do anticristo. Negando os filhos de Deus, sem se submeter a um corpo, a um único corpo, sem estar submisso uns aos outros. Esse é o espírito do anticristo. No espírito de anticristo, na igreja, vai ter manifestação de vida, de poder, de milagre. A gente vai ver impossíveis acontecendo com o espírito de anticristo na igreja. Difícil, né? Se o fluxo da vida está sendo interrompido, como é que a gente vê essas manifestações? Se a gente combater o espírito do anticristo em quem? Em nós. Em nós. A gente precisa, em primeiro lugar, combater o espírito do anticristo em nós. Porque ele não falou aqui que o espírito do anticristo veio de fora. Ele falou que o espírito do anticristo saiu do meio de quem? De nós. Mas ele nunca foi um dos nossos. Quando ele fala assim, nunca foi um dos nossos. O que ele está dizendo é, ele nunca foi corpo. Ele nunca se submeteu ao corpo. Ele nunca quis ser um. Ele nunca quis ter unidade. Ele nunca quis deixar fluir a vida de Deus através dele para se submeter ao corpo e santificar o corpo. E ser santificado também pelo corpo. Porque normalmente esse espírito de arrogância acha que não precisa ser santificado. Ele até consegue santificar os outros, mas ele não tem nada para corrigir nele. Ele está prontinho, certinho. Tudo de bom. Né? Então, ele fala assim, eles saíram... Ah, tá, já falei, né? Eles saíram do nosso meio, justamente por quê? Aí ele... no anterior que a gente falou aqui de Moisés, quando ele fala, Deus manda ele falar a rocha, o que é o falar? Falar é o quê? Palavra, edificação, profecia, oração, santificar uns aos outros. Então, quando Deus estava falando para Moisés assim, fala com a rocha, ele estava falando assim, ó, fala com Cristo, fala com o corpo, edifica o corpo. Deixa fluir água, rios de águas vivas de dentro de você. E vai sair rios de águas vivas de quem? Da rocha, do corpo. Efésios 5, 17 a 21 diz assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito como? Falando. Enchei-vos do Espírito falando. Entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como é que a gente edifica uns aos outros? Falando. Por isso Deus falou assim, fala com a rocha, não fere a rocha. Ok? E aí, no final, Deus falou assim para... Deus, no texto diz que... cadê? Onde é que está o texto, Jesus? Que eu acabei de ler. De Números, que a gente leu, diz assim, ó, visto que não crestes em mim, Deus falando para Moisés e Arão, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, se quiser botar aí de novo na tela, Números 20, de 8 a 13, deve estar no versículo, sei lá, 11 ou 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim para me
santificardes diante dos filhos de Israel. Deus falou assim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Ou seja, você não quis cumprir a minha vontade. Se você não cumprir a minha vontade, você não está me santificando. E a minha vontade é que você santifique a quem? Você não pode dizer que santifica a Deus a quem você não vê, se você não santifica a quem? Ao seu irmão, a quem você vê. A gente usa essa paráfrase o tempo todo, né? Porque não tem como a gente fazer nada para Deus se a gente não fizer para o nosso irmão. Então, quando Deus está falando assim, você não me santificou diante dos filhos de Israel, Deus estava falando para ele assim, você não santificou o povo. Você não edificou o povo. Você não falou com o povo. E com isso você não me santificou. E aí depois ele fala assim, o Senhor se santificou neles. Ou seja, já que você não me santificou, eu fiz jorrar água, mesmo com você ferindo e não falando. Deus não fez jorrar água, mesmo com Moisés ferindo e não falando? E a água é o quê? A palavra. Então, Deus cumpriu a vontade dele. Ele santificou o povo, mesmo Moisés não tendo santificado. Ele fez jorrar água, ele fez jorrar a palavra, mesmo Moisés não tendo feito isso, que ele pediu. Então, como é que Moisés santificaria o Senhor? Fazendo a vontade dele, que era o quê? Falar e não ferir o irmão. E como nós santificamos a Deus hoje? Da mesma forma, não ferindo, falando aos nossos irmãos, edificando uns aos outros, nos submetendo uns aos outros, tá? Em amor. Falando uns aos outros em amor, nos submetendo uns aos outros em amor, tá? Aí tem uma outra parte que diz assim da onde? Onde é que está isso aqui? Nem sei onde está, mas eu estou perdida. No texto que a gente leu de 1 João, isso. Ele diz assim, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis. O diabo, ele nos tenta falando assim, o dia que você conhecer, você será como Deus. Não é isso que ele faz? Não foi isso que ele fez com Eva? O dia que você conhecer como ele, você será como ele. Mas aí, o João está falando aqui assim, eu estou escrevendo isso não porque vocês não tendes o conhecimento, mas porque vocês já sabem a verdade. Eva não precisava comer o fruto, nem Adão, para ser como Deus. Deus já os tinha feito imagem e semelhança de Deus. Ou não? Não foi isso que Deus fez lá em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que ela foi tentada pela concupiscência de achar que ela precisava fazer alguma coisa. Justiça própria. Fazer alguma coisa para conhecer como Deus e para ser como Deus. Quando isso já é nos dado pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, ninguém aqui pode ter arrogância do conhecimento. Eu conheço e por isso eu sou como Deus. Foi o que Satanás fez, era o que ele queria. Né? Continuando. E na aula passada eu citei aqueles exemplos, quem estava aqui sabe, eu não vou repetir, mas a gente poderia ter citado muitos outros exemplos. Né? A gente poderia ter falado com relação à roupa, que a gente pode escandalizar o nosso irmão. A gente poderia ter falado com relação ao que eu já tinha falado em outra aula também, a questão de um irmão e a juízo contra o outro. A gente poderia falar das questões do que é postado nas redes sociais. Tem várias formas da gente escandalizar o corpo, da gente ferir a consciência do nosso irmão. Uma dos exemplos, por exemplo, domingo que vem a gente celebra o quê? Páscoa. Quem aqui tem um irmão, e aqui a gente pode falar irmão, lembra? Ninguém conhecemos segunda casa. Ninguém conhece. Meu Deus do céu. Não consigo, gente. Domingo que vem é Páscoa. E a gente tem os nossos irmãos católicos, né? Que nesse dia, eles não comem carne. Lembra que a gente falou que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente pode? É sexta, sabe? Quando eu era católica, era sexta, sábado e domingo. Então, agora está melhorando a situação. Era sexta, sábado e domingo. Não tinha só essa de sábado, não. Mas, enfim, se você vai se reunir com a família, né, com os seus irmãos católicos, mortifica a sua carne. Não usa do seu conhecimento para falar assim, eu posso comer carne. E aí você escandaliza aquele que está ali
como a gente falou, num lugar de temor, ainda que a consciência dele, né, ainda precise crescer nisso, mas ele está ali no lugar de temor, às vezes mais temor do que nós, porque ele está tendo temor para com Deus no zelo dele, ainda que seja pela sua religião. Mas nós não estamos tendo temor em ferir o corpo de Cristo por causa do nosso muito conhecimento. Ai, gente, ela está orando por mim, não dou conta não, gente. Me perdi até aqui, ó. Você está me deixando bagunçada, criança. Ah, Jesus. Volta, Camila, volta. Onde é que eu parei, gente? Ah, nem ligo. É isso, volta aqui, me ajuda. Enfim, até que ponto você está pronto para renunciar aos seus direitos, o seu poder, em favor da submissão para amar o seu irmão? E não por acaso, a palavra nos alerta do cenário, que é a manifestação. Qual é o cenário da manifestação do anticristo? A gente falou aqui com relação ao anticristo. Qual é o cenário da manifestação do anticristo? A palavra fala que é quando o amor se esfriará de quase todos. Não é isso que está lá em Mateus 24, de 10 a 12? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escandalizar uns aos outros. Escandalizar os irmãos, escandalizar o corpo. Escandalizar uns aos outros, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. O que é o profeta? É aquele que fala a palavra de Deus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa palavra iniquidade, que no original é anomia, significa condição daquele que não cumpre a lei, porque não conheceu ou porque transgride, se desvia, desrespeita, não se submete à lei, desprezo e violação da lei. Qual é a lei que a gente vive na nova aliança? Amor. A lei é o amor. Amar uns aos outros. Essa é a lei na nova aliança. Qual é a vontade do Senhor? Quando a gente falou lá, né? Este é o cálice do Senhor. A nova aliança é o cálice do Senhor. Perdão. O cálice do Senhor é a nova aliança. É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, o espírito do anticristo se multiplica, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Olha como é que é curioso que ele está dizendo assim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Em outras palavras, vendo a tradução, ele está dizendo assim: por não cumprirmos, por não praticarmos a lei do amor, o amor se esfriará. Ele está dizendo, se você não praticar intencionalmente, isso vai se esfriar em você. Não é isso que ele está dizendo aqui? Então, imagina se a gente realmente fosse filho de Deus, de fato, como deveria ser, e priorizar os irmãos em vez de brigar pelos nossos direitos e os nossos interesses. Será que a gente ia ver o amor se esfriando, como a gente está vendo? E vai se esfriar ainda mais? Porque está se multiplicando a iniquidade, ou seja, está se multiplicando o espírito do anticristo. Está se multiplicando aqueles que não querem se sujeitar ao corpo, não querem se submeter uns aos outros. E aí o amor está se esfriando. Porque se a gente não pratica intencionalmente, não foi o que a Edmeia Williams falou? Quem lembra? Quem estava aqui quando a Edmeia Williams pregou? A maioria não estava. A Edmeia Williams falou assim, a gente precisa ser intencional. Não foi o que o pastor falou hoje também? Fazer mesmo sem vontade. Não está com vontade de orar? Ora assim mesmo. Não está com vontade de ler a Bíblia? Lê assim mesmo. Mas é muito fácil a gente falar que faz sem vontade de orar em ler a Bíblia, porque a gente quer fazer em favor de quem? Mas a gente precisa fazer também intencionalmente aquilo que não é só no nosso favor. É aquilo que é em favor do outro. Se submeter ao outro. Afinal de contas, a gente não ora e lê a Bíblia para a gente ficar mais forte só para nós mesmos. É para a gente fortalecer os fracos. Vós que sois fortes, suportai a debilidade dos fracos. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Então é para isso. Dá um minuto. Como pode? Jesus. Tá? Então, da mesma forma como Paulo fez, 1 Coríntios 9, 22b, diz assim, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, ou seja, com a finalidade de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo estava sendo o quê? Intencional. Ele não estava dizendo assim, então com aquele que
viciado em bebida, eu vou me viciar em bebida também, vou agir como se eu fosse para poder ganhar ele. Não é isso. Quando ele está falando, fiz-me de tudo para com todos, eu vou ser intencional com cada um. Eu não vou escandalizar a consciência de cada um. Se é nisso aqui que a sua consciência te escandaliza, então eu vou me submeter nisso aqui. Eu vou me fazer de fraco por você. Você não come carne? Então eu também não vou comer. Ou seja, eu estou me fazendo de fraco para com os fracos, para poder ganhar o fraco. Porque a intenção não é eu, somos nós. A intenção não é a minha individualidade, a intenção é o corpo, ok? Alguém botou até para despertar aqui, só para me lembrar que acabou, gente. Me ajuda aí. Oxi, eu gostei mais do Cristiano. Cadê o Cristiano que não está aqui para falar no final? Então eu vou ter que parar aqui, né? Fazer o quê? Quem foi que eu tenho que pagar no final aí? Me diz aí. Então vamos terminar aqui. Eu ainda tinha muito a falar, mas vocês não estão ouvindo rápido. Vocês precisam ouvir mais rápido, gente. Mais 1 minuto de cada um, a gente termina? Não, gente, eu sei que vocês querem ir para casa. A gente finaliza na aula que vem, que ainda tem bastante coisa, eu não vou terminar o que eu tinha que terminar. Mas eu gostaria muito. Mas a gente vai terminar na aula que vem. Assim espero. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, Senhor. Não só a letra, Senhor, que a tua palavra fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor. Não queremos perder a tua palavra na essência, Senhor, no espírito da tua palavra. Queremos aprender a tua palavra não com o espírito que há no mundo, Senhor, não com o espírito do anticristo, Senhor, mas com o teu espírito que é amor, com o teu espírito que é vida, Senhor. Queremos fazer parte, Senhor, desse fluxo, Senhor. Não queremos interromper esse fluxo. Não queremos ser, Pai, como o mar morto, Senhor, que tudo que chega nele morre, porque ele não transmite, ele não transborda, Senhor, mas queremos ser um rio que flui, Senhor, que jorra, Pai, águas vivas, Senhor, para a vida do corpo, Pai, para a vida dos nossos irmãos, aqueles que já creem e aqueles que ainda não creem, Senhor, para que eles possam, ao ver que nós somos um, eles possam crer que o Senhor nos enviou, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor leve cada um aqui em segurança, guardado e protegido pelo Senhor, que tenhamos uma semana abençoada de paz. Senhor, nós não nos reuniremos na ETB no próximo domingo, porque é domingo de Páscoa, Senhor, mas que fique, Senhor, como a tua palavra nos diz, o ensino que o Senhor nos deixou na ceia, Senhor, para que façamos isso em memória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que quando nos reunirmos para celebrar a Páscoa, Senhor, para celebrar o teu sacrifício, Pai, que a gente possa entender que não foi em vão, Pai, mas que a gente de fato aprendeu o que é discernir o corpo, o que é discernir o nosso irmão, Pai, e viver, Senhor, de forma a alcançá-lo, Senhor, e não a suprir os nossos próprios interesses e as nossas próprias vontades, Pai. Em nome de Jesus, para que de fato a Páscoa seja celebrada em memória do Senhor e não para a nossa glória, não para o nosso orgulho, não para a nossa satisfação, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Isso aí. Vai continuar. No domingo.